Bom, para quem está vendo a gravação, né, hoje a gente vai tirar dúvidas, é um plantão de dúvidas sobre a lista, sobre os exercícios de divisores de corrente e divisores de tensão, tá bom? Pode ficar... Ah, a Heloísa não vai me ouvir se eu falar. Ou ela está me ouvindo? Bom, não sei. Bom, pessoal, o que a gente tem hoje de exercícios para serem entregues, né? Se vocês lembrarem lá, a gente teve a aula do dia 22, há muitos séculos atrás, né? Que eu deixei esses dois exercícios de divisão de tensão, tá? Divisores de tensão. Depois a gente teve a aula do dia 29, que eu deixei esses dois exercícios que são de divisores de corrente. E temos também essa lista. Beleza, Elô. Bom, depois a gente tem essa lista aqui, né? Os 4 primeiros exercícios são exercícios bem numéricos mesmo, para trabalhar o cálculo de divisores de tensão e divisores de corrente. Os 2 últimos são exercícios com enunciado mais elaborado, mais bonitinho e tal, e coisa. Como é que tá aí para vocês a resolução desses exercícios? Eu tô com dúvida no primeiro, professora. Aqui? Vamos lá. Eu tinha copiado, oba, não perdi tudo. Eu copiei os exercícios para cá para a gente poder ir resolvendo. Não consegui copiar todos, que meu computador ele travou, geral. Então, achei que eu tinha perdido, na verdade. Ah, não tô. Obrigada, Júlia. Agora tô. Hoje já fiz isso de manhã. Obrigada por avisar. Bom, é esse exercício aqui que a... quem tinha me pedido? Foi a Júlia mesmo? Tinha me pedido esse primeiro aqui? Sim. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver um deles. A gente tem formas de resolver. Vocês querem resolver com a fórmula, uso de fórmula ou não? Vocês que decidem. Vamos resolver esse daqui, já que vocês estão silenciosos. Vocês andam muito silenciosos. Vocês estão assim sempre? Estão extremamente silenciosos, quietinhos. Ó, eu vou fazer o 1A usando o raciocínio e o 2 e o 1B eu vou fazer usando a fórmula, tá bom? O que é o raciocínio, pessoal? O raciocínio é saber algumas coisas super importantes. Um minuto. Pronto. Algumas coisas super importantes. No divisor de tensão, que é esse circuito série, a tensão da fonte é igual à tensão no resistor 1 mais a tensão no resistor 2, lei das malhas. A corrente da fonte ela é igual à corrente 1, que também é igual à corrente 2. E sempre vale que a tensão é igual a R vezes I. Bom, o que eu vou usar? Primeiramente, eu não tenho muitas informações desse circuito, mas eu tenho uma informação super importante: os resistores. Com os resistores, eu consigo calcular a resistência equivalente. Bom, a resistência equivalente nesse caso vai ser o 68 mais o 82
vai ficar 150, mas vamos pegar a calculadora, porque eu não confio na minha cabeça. 68 mais 82. 150 ohms. Belezinha. Certo? Então, esse circuito aqui, se eu puder redesenhar ele, como é que ele fica? Ele fica uma resistência de 150 ohms, uma tensão de 12 volts e uma corrente, que é a corrente da fonte, que é a corrente de qualquer resistor aqui no nosso circuito. Sabendo isso, tenho tensão, tenho resistência, que fórmula tá com cara de que eu vou usar aqui, gente? Essa daqui, A1, A2 ou A3? Qual a fórmula que tem tensão e resistência na mesma fórmula? A3? A3. A gente vai usar a fórmula 3. Bom, a tensão da fonte vai ser igual a resistência equivalente vezes a corrente da fonte. Professora, a resistência equivalente sempre está em relação à fonte? Sempre está em relação à corrente da fonte? Sim, tá? Então, sempre que você for usar resistência equivalente, você tem que considerar a tensão da fonte e a corrente da fonte. Bom, a tensão da fonte eu sei que é 12, a resistência equivalente 150, e eu vou encontrar a corrente da fonte. A corrente da fonte vai ser o 12 dividido pelo 150. 12 dividido por 150. 0,08 amperes. Professora, por que você fez isso? Né? Não me ajudou em quase nada. Mais ou menos. O que você sabe sobre a parte 2 do circuito? Essa parte aqui, ó. Você sabe o R2. E agora você também sabe quanto que vale a corrente 2, porque ela vale também 0,08 amperes. Se você sabe resistência e sabe corrente, que fórmula que você pode usar? 1, 2 ou 3? A fórmula 3. Acho que vocês responderam 3 da pergunta anterior, né? Mas posso usar de novo a 3. A tensão em 2 vai ser igual a resistência em 2 vezes a corrente em 2. A tensão em 2, eu não sei quanto que é. A resistência eu sei, que é 82 ohms. E a corrente 0,08. A tensão em 2 fica 6 volts, 56. Certo? Dá um pouco de trabalho? Dá. Tá? Tem um jeito mais simples para fazer isso? Quem lembra desse jeito mais simples? Eu lembro que você passou, mas ele não tá guardado na minha cabeça não, professora. Ele também não está guardado na minha cabeça. Vou contar isso para vocês. Eu não uso, mas a gente vai abrir, né, a aula anterior. Dúvidas aqui, pessoal, antes de eu abrir a aula anterior? Dúvidas? Esclareci. Eu acho importante vocês saberem fazer desse jeito, né? E saberem que existe um jeito mais fácil, que é a fórmula. Bom, porque a fórmula, ela não vai funcionar pura e simples em todos os exercícios. Essas relações aqui, 1, 2 e 3, que é a tensão da fonte, a soma das tensões, a corrente é a mesma, e a primeira lei de Ohm, isso aqui resolve todos os exercícios divisores de tensão.
Se você juntar com a fórmula do divisor de tensão, pode ser que você abrevie alguns passos. Tá? Pode ser que não. Varia um pouquinho. Pode perguntar aqui, gente. Eu resolvo de trás para frente, resolvo de uma outra forma. Vão pensando aí enquanto eu abro a aula aqui. Ó, divisores de tensão. Eu vi lá que a tensão no resistor 1, ela é igual à tensão da fonte vezes a resistência do resistor 1, dividido pela resistência equivalente. Qual que é o grande problema aqui? Às vezes eu não dou para vocês os valores das duas resistências, eu justamente pergunto o valor de uma delas, tá bom? Então, às vezes isso dá um pouquinho mais de trabalho do que parece. Vamos usar essa daqui, então, no exercício 2. Quer dizer, 2. 2 não, 1B, né? Vamos usar essa fórmula aqui. O que é a fórmula? O 2, que é o que eu estou perguntando, vai ser a tensão da fonte vezes a resistência 2, dividido pela resistência equivalente. Passa um traço. Bom, eu tenho dificuldade em fazer traços retos com isso aqui. Mas vamos lá. Quanto que vale a tensão da fonte, pessoal? Pode digitar, pode falar? 20. 20. Vai ser 20. Quanto que vale a resistência 2? 470. 170. E a resistência equivalente, vai ser a soma ou vai ser aquela fórmula mais complicada? Vai ser só a soma, isso mesmo. 220 mais 470. Bom, vamos fazer essa conta aqui na calculadora. Lembrando, quando a gente tem duas operações, quando tem operações ou no numerador ou no denominador, a dica é colocar o parênteses, né? 20 vezes 470, fecha parênteses e divido. Abre parênteses, 220 mais 470, fecha parênteses e preciso dar o igual, tá bom? Professor, deu um resultado super feio, né? Esse exercício aqui, os resultados não vão ser bonitinhos, como a gente costuma ver, tá bom? Esse exercício eu usei valores comerciais de resistores, então realmente vai ser bem feio. Eu vou arredondar com duas casas depois da vírgula, então eu vou arredondar aqui, ó. 62, o 62 pode ser 62 mesmo, ou 63. O que vai decidir? O próximo algarismo, tá bom? Como esse algarismo é menor do que 5, permanece o 2. Se fosse, por exemplo, 628, ia virar 63, tá bom? Esqueci o resto. 13. A professora foi bem mais rápido resolver o exercício aplicando simplesmente a fórmula. Beleza. Agora o desafio... Bom, ficaram com dúvidas aqui na aplicação da fórmula? Professora, a número 3 é da mesma forma ou faz de jeito diferente? Vamos lá, deixa eu pegar 3 aqui. Ó, meu desafio para quem entendeu como aplica a fórmula na 1 é tentar aplicar a fórmula na 2.
Tem jeito? Tem, tá? Já adianto que tem. A3. Vamos dar uma olhada. Que tipo de circuito é esse? Respondam para mim. Série, misto, paralelo? Série? Não, série. E esse daqui dá 3? Paralelo. Aqui eu estou dividindo tensão. Aqui eu vou dividir quem? Resistência? Quase. A outra. Quando a gente divide tensão, quem fica igual para todos os resistores? A corrente. Neste caso aqui, quando a gente tem um circuito paralelo, a gente está dividindo a corrente. E quem que vai ser igual para todo mundo? A tensão. Tá? Então, se eu falar que aqui tem 20 volts a fonte, vai ter 20 volts para esse resistor e 20 volts para esse daqui, tá bom? Então, esse aqui é um divisor de corrente. Professora, tem uma fórmula para divisor de corrente? Opa, tem sim. Vamos caçar ela aqui na aula. Aqui, tá? A corrente do resistor 1 é a corrente da fonte vezes a resistência equivalente dividido pela resistência 1. Bom, o que inverte? Né? Além de estar tratando aqui de corrente, lá na tensão, a resistência equivalente estava embaixo e a resistência que você estava procurando está em cima. Tá? Então, aqui na corrente parece muito a fórmula, mas a equivalente está em cima e a que você está procurando está embaixo. Bom, professora, dá para aplicar essa fórmula aqui no exercício 3? Dá. É tranquilinho. É substituição de valores mesmo. Dá para eu fazer raciocinando? Dá também. Professora, no exercício 4, dá para eu aplicar a fórmula do divisor de corrente? Também dá. Assim como no 2 também dava para aplicar a fórmula do divisor de tensão, aqui também dá. Só que dá um pouquinho mais de trabalho. Queria que vocês tentassem. Porque se eu for dando as respostas, vocês ficam preguiçosos. Antes de vocês tentarem, vocês têm alguma dúvida nos exercícios da aula do dia 22, da aula do dia 29? Eu não. Professora. Fala de novo, Evelyn, por favor. Ah, eu falei que não tenho nenhuma, não. Então tá bom. Bom, então se vocês não tiverem dúvidas nos exercícios das aulas, eu realmente vou desafiar vocês a fazerem o 2 usando a fórmula, pelo menos o 2A, né? E quem já tiver feito o 2, já resolveu de algum jeito, seja com a fórmula, seja sem a fórmula, fazer o 3 e depois do 3 ir lá para o 4. E eu fico aqui esperando vocês me chamarem.
Pessoal, ficaram aí 10 minutinhos fazendo exercício. Dúvidas? Estão fazendo? Estou sozinha? Certinho, Lu. Pessoal, eu acho. Bom, tudo bem. Pessoal, a ideia é que vocês tenham dúvidas, tá? Esse momento é realmente para tirar dúvidas. Eu vou ficar à disposição de vocês. Estou aqui, mas eu vou parar a gravação, senão acho que vai ficar uma gravação muito longa que a gente vai ficar um bom tempo em silêncio, tá bom? Se os colegas que estão vendo a gravação depois tiverem outras dúvidas, eu continuo à disposição lá no WhatsApp, sempre que vocês mandam aí, assim que possível, eu paro, dou uma olhadinha. Esses tempos atrás, tipo, semana passada, lá para sexta, quinta-feira, eu comecei a tentar mudar de celular, então eu perdi algumas mensagens e outras mensagens eu não tinha visualizado, mas como eu mudei de celular na segunda, né, de quinta até segunda, eu fiquei brigando com o celular, mas na segunda eu consegui, e eu perdi todas as mensagens que estavam marcadas como não vistas. Por que que eu não tinha visualizado? Eu fiz um backup lá na sexta-feira, à tarde, e esse backup foi o que eu salvei, né? O que voltou do meu celular. Eu tentei fazer outro backup de novo na segunda. Por que que eu não tenho certeza se eu fiz ou não? Ele deu erro na hora de reconfigurar e eu sei que eu perdi algumas coisas. Agora eu não sei se eu perdi da sexta até a segunda, se eu perdi coisa antes, se eu perdi coisa no meio. Realmente não sei. Então, se eu não te respondi por algum motivo, me manda mensagem de novo, peço desculpas, mas realmente esse fim de semana eu estava tentando mudar de celular e apanhei feio do celular, né? Foram horas e horas de nervoso. E semana passada ainda estava sem internet, né? Tava meio tenso, tá bom? Então eu vou parando a gravação aqui e continuo aqui na sala.